Quero voltar agora com o Felipe, mas eu queria também o Marcos Saravalli aqui na minha tela. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Na verdade, eu vou emendar umas duas, três aqui. Eu vou fazer a minha primeiro, mas tem duas muito boas aqui no nosso chat. Nós acompanhamos aí, né? Petrobras hoje está mostrando essa queda aí, mas a gente viu que ela teve um bom desempenho depois de divulgar os números, né? Os números que vieram bons, o papel subiu bastante aí, né? E depois também dos números de pagamentos de dividendos. Muitos analistas estão revisando as projeções aí para a empresa, recomendando compra. Eu queria saber a opinião de vocês dois especificamente, né? Se vocês acreditam que a estatal acabou deixando de lado aqueles problemas políticos, né, de interferência. A gente viu a semana passada até, inclusive, ainda o presidente falando na questão ali de tentar não aumentar o reajuste, né, mais uma vez do diesel, mas de certa forma, vocês acham que está entregando bem? O que os investidores querem? Como que vocês estão vendo essa reação aí, né, com esses números de Petrobras, inclusive porque teve uma pergunta aqui se seria um bom momento aí de entrar no papel. Eu queria saber a opinião dos dois. Vou começar com o Felipe primeiro. Eu acredito que no curto prazo, aparentemente, os investidores estão deixando esses fatores um pouco de lado, né? No curto prazo, com certeza, a commodity se beneficiou bastante, né? Ao longo do segundo trimestre, o petróleo subiu, o Brent subiu bastante. Acho que a gente perdeu o sinal com o Positiva, Felipe né? aí. Para a Felipe, companhia, para o oscilou, setor. mas oscilou sua imagem, mas a gente estava com o seu áudio. Pode concluir. Voltou agora. Tranquilo. Tranquilo. Assim, o que eu pontuei aqui é que esse setor, conjunturalmente, ele está se beneficiando bastante, né? Então, eu falava há pouco sobre a questão do transporte individual, as pessoas preferem, no primeiro momento, mesmo vacinadas, transporte individualizado. Então, isso beneficia bastante esse segmento, beneficia a Petrobras, e eu acho que os investidores tiram um pouco de lado essa questão de interferência política. Mas eu não colocaria isso muito de lado, né? A gente falava aqui também há pouco sobre a questão das eleições de 2020, voltar a haver alguma interferência, especialmente com os índices de inflação, especialmente sobre as camadas de renda mais baixa da sociedade, já atingindo uma marca superior a 10%. Então, pode sim, a gente pode ver intervenções já mais aí para o final do ano, começo do ano de 2022. Ô Marco, eu vou mudar minha pergunta para você, tá? Deixar mais fácil um pouco. Eu vou deixar um pouquinho mais fácil. Não, mas na verdade é que assim, hoje o petróleo está caindo cerca de 4%, mantendo essa tendência de baixa da última semana. O Brent, que é referência para a Petrobras, já é negociado abaixo dos $70. O preço especificamente da commodity, você acha que ele pode ser realmente um problema para a Petrobras? Ou você acha que essa percepção do ciclo e elevação nos preços no longo prazo podem trazer um cenário de otimismo? Bom, o primeiro ponto, eu acho que o preço do petróleo ele não deve permanecer por muito tempo abaixo de $70. Acho que a própria Agência Internacional de Energia, a própria OPEP já falou, ele tem que ficar. Até uma pesquisa recente da Bloomberg, ele mostrou que ele deve ficar ao longo dos próximos 6 meses, 12 meses, uma faixa que vai gravitando de $70, seria o cenário mais pessimista, até $80, ou seja, teria que ter muito otimismo para esperar um petróleo acima de $80 e muito pessimismo para esperar algo abaixo de $70, que é como a gente está vendo hoje. Então, acho que vai ser pontual esse movimento e rapidamente ele já volta, como estava na semana passada, ali próximo de 73, 74. Inclusive, na minha opinião, vai ser um trigger positivo para as ações, deveriam ser um trigger positivo para as ações da Petrobras. Então, olhando para curto prazo, eu acho que nos próximos 6 meses, se o petróleo ficar gravitando entre 70 e 80, mais precisamente algo mais próximo de 75, um pouquinho acima de 75, eu acho que é o nosso cenário base, é o cenário que a gente espera. Por que isso? Porque $60 já começa a ficar um pouco menos atrativo para os grandes produtores. Então, a própria OPEP, ela pode tomar a decisão de reduzir a oferta, e quando você joga lá para $80, você começa a entrar muito produtor que tem margens menores, enfim, pequenos produtores que acabam realmente desovando, né, aumentando muito a oferta no mercado. Então é isso que eu espero, que ele se recupere rapidamente, talvez nos próximos dias, mesmo dentro dessa semana aqui, algo mais próximo de 72, 73 já é esperado, talvez se recupere ao longo dos próximos dias. Para a Petrobras, eles ganham dinheiro, né, o pré-sal principalmente tem um custo muito baixo, muito competitivo, e eles ganham dinheiro com o petróleo a 80, 75, 70,
65, 60, eles têm um custo de exploração muito competitivo. Isso que mostrou os resultados, que foram muito bons, geração de caixa, desalavancagem, né, lucro muito forte. E acho que o grande alerta que eu deixo aqui também é os dividendos, né? Lembra que os dividendos são gigantes, né? Foram quase um pouco mais de 30 bilhões aí, parcelado em 2 vezes, né? Na verdade 2/3 agora, 1/3 no final do ano. E para quem gosta de dividendo, ainda dá tempo de comprar, né? Se não me falha a memória, vai ficar até o dia 16 agora de agosto. Então, até essas quedas aí recentes, para quem está olhando para esse movimento, pode ser até um ponto de entrada para quem não comprou na semana passada, né? Não absorveu aquela alta lá de quase 10% nas preferenciais. Então, acho que essa leitura em relação a preços do petróleo. Acho difícil se manter abaixo de $70 ou ir muito além desse patamar que está hoje. Então, e o Celso Costa pergunta se é um momento aí de uma janela de oportunidade para as commodities agora, já que a gente está vendo elas em baixa. O Rodrigo Bezerra pergunta também praticamente a mesma coisa. Você acha que as commodities vão se recuperar? Seria um bom momento, então, para entrar nesses papéis? O que vocês acham? Bom, deixa eu só reforçar a minha opinião. Pode falar, Felipe, pode falar, fica Felipe. à vontade. Eu acredito que sim, eu acredito que esse é um bom momento para se posicionar. A gente tem visto a queda do petróleo, a queda do minério de ferro. Quando a gente faz o cálculo de valuation das empresas, a gente já parte aqui de uma premissa, né, de uma distribuição da curva de preços ao longo do tempo. Então, aqui hoje nos nossos cenários, a gente vê aqui no caso de Vale, por exemplo, um cenário de minério de ferro mais próximo de $100 a tonelada, justificando essa precificação nesse momento, né? Então, caiu lá dos 220, 230 para o patamar de 160, 170, mas os fundamentos ainda continuam bastante saudáveis, né, para essas empresas. Elas se desalavancaram muito ao longo desse ciclo, né? Se beneficiaram bastante da alta das commodities até aqui, estão aí preparados operacional e financeiramente para surfar uma potencial recuperação. Pode falar, Marco. Não, só para reforçar, esse dividendo, na minha opinião, acho que vão até reduzir um pouco o patamar de queda da Petrobras até o dia 16, né, que é o último dia com direito. No dia 17, a corda já ex, tá? Depois eu vou confirmar essa informação certinho, mas esses são os dias. Para essa distribuição particularmente. A distribuição total deve totalizar, pegando o preço antes do resultado ali, cerca de 9%, né, na semana passada, 9% de dividend yield. Então, inclusive, essa distribuição pode ser que seja um catalisador realmente para as ações não caírem tanto, mesmo com o petróleo tendo bastante oscilação. Você vê que as ações estão caindo, mas elas não estão derretendo, né, não estão realmente caindo muito forte. Então, vale a pena. A única preocupação que eu deixo, que é o ponto inverso, né, que até o Felipe que eu mostrei ontem, é que a gente teve em fevereiro desse ano uma ação que estava ali R$28, próximo de R$29, que foi para R$22 num curto espaço de tempo, assim, abriu na segunda-feira já despencando. E aí eu joguei não é uma praga minha, mas isso é Brasil, né? E quando vai acontecer de novo? Eu não sei quando vai acontecer de novo, mas com certeza vai acontecer de novo. Infelizmente vai acontecer de novo. E aí a gente vai lembrar daquele fevereiro desse ano de 2021, assim como tivemos outros casos no passado, né? É algo que realmente muda completamente a empresa? Não, mas traz uma percepção de risco e as ações ficam muito voláteis por conta desse fator. Até eu lembrei que nos últimos 2 anos, quem investiu em Petrobras, comprou Petrobras há 2 anos atrás e não comprou nem vendeu nenhuma ação, está ganhando dinheiro, está positivo. Só que no meio do caminho teve muita oscilação, até por conta da pandemia, por conta de possíveis ingerências, né? Mas está ganhando dinheiro. Então eu acho que essa leitura vai ganhar dinheiro? Eu acho que sim, vai ter retorno positivo. Vai ter muita oscilação no caminho? Também, né? Então acho que o investidor de Petrobras tem que estar ciente desse risco, né?